campanha presidencial, né? Que é então, eu acho que uma proposta de campanha tem que ser o quê? Discutir a melhoria do ensino básico, discutir uma reforma na educação superior, então, discutir a matriz energética, discutir a mobilidade urbana. Isso são questões e programas que os presidenciários deveriam discutir. Só que não discutem. Eles agora, discutir porte de arma, discutir quem vai ser morto na rua, não. Então, todos os programas e em toda eleição, a promessa dos candidatos é um debate em alto nível. Ou seja, na metade para o fim da campanha, já entraram nas vísceras dos adversários. O que eu acho também, assim, é bom a gente colocar isso, que é um ponto dos candidatos, mas naturalmente a gente trabalha com pesquisa, a gente sabe que os candidatos se comportam assim porque a sociedade, né, em sua grande maioria, se comporta assim. Então, a sociedade, por exemplo, 20, 30 milhões de pessoas vão votar em Jair Bolsonaro, né? Deve ter aí, no mínimo, uns 20 milhões de votos se ele continuar assim. Então, assim, essas pessoas querem ver as vísceras alheias. Então, assim, não é que o candidato, por exemplo, em algumas questões, ele é controverso sozinho. A população reclama esse tipo de controvérsia e o candidato se comporta assim. E outra coisa, o senhor, que é uma pessoa que tem um instituto de pesquisa, todo candidato ele é assessorado por um instituto de pesquisa para saber qual o discurso que ele deve fazer, o que o povo está querendo. A gente orienta a pessoa e ela fala aquilo, porque aquilo dá voto, né? Então, por exemplo, outra questão nacional que o Lula deveria discutir era uma reformulação desses programas nacionais de distribuição de renda, reformular, porque Bolsa Família, esses outros programas de distribuição de renda já estão vencidos do ponto de vista de atualização. Eu não sou favorável em acabar com o programa, porque os programas que assistem pessoas em vulnerabilidade econômica, social, esses programas são importantes em qualquer país. Então, mas não como fonte de eleitoral, como um cabide eleitoral, digamos assim. Então, uma política de Estado. Reformular isso, reformular, por exemplo, a política nacional e estadual de cargos providos em comissão, qualquer debate, também um enxugamento de uma folha, por exemplo, de funcionário público, porque no Brasil todo mundo quer ser funcionário público praticamente. Quer ser funcionário, Você quer funcionário público para quê? Benefícios. Para não trabalhar. E não prestar o básico, assim, quando se faz um concurso público, a finalidade é atender ao público. Sim. Mas quem faz o concurso, ele quer única e exclusivamente a estabilidade, um bom salário, ele podia discutir isso. Por exemplo, na Inglaterra, 12% da receita do Estado é utilizado para pagar funcionarismo público. No Brasil, mais de 50% é utilizado para pagar funcionarismo público. Podia discutir grandes temas, mas eu vejo que tanto Lula, tanto Alckmin, tanto Bolsonaro, Marina e etc., eles estão ainda engateando nessas questões. Qual deveria ser, além desses, qual deveria ser o debate e, na opinião do senhor, qual vai ser? Qual deveria e qual vai ser? O debate deveria ser esse das grandes questões. Eu penso mais na questão, por exemplo, de uma matriz dos modais de transporte e da matriz energética, porque a crise do futuro, nossa, vai ser uma crise energética. Então, assim, pensar em desenvolver o Brasil nessa área. E uma reforma no ensino superior, porque não dá que o Brasil tenha, por exemplo, 100% praticamente do ensino superior, ele é custeado pelo governo, seja através das bolsas, ou seja através da própria instituição Universidade Federal, ou universidades federais. Devia ter aí uma reforma nesse ensino. E o debate vai ser... Isso deveria ser, eu penso, mas o debate vai ser sobre questões polêmicas. Então, sobre levar a justiça ao maior número de pessoas, caçar os corruptos e queimar as bruxas, alguma coisa mais ou menos igual Salem. Mas eles geralmente vão iniciar igual o senhor falou. Esse debate será de grande nível, em alto nível, e de repente eles estão se batendo. Eu acredito nisso, tanto nacional